Oi, pessoal! Hoje vamos aprender a interpretar um climograma. Bora pro vídeo! Então tá, pessoal, o que é o climograma? É um gráfico que ele vai me mostrar de forma muito rápida qual a temperatura média em um determinado local ao longo de um ano e também a quantidade de chuvas. Então, a partir disso, eu consigo observar os meses mais frios, os meses mais quentes, as épocas mais chuvosas, se as chuvas são bem distribuídas ou não. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o climograma de Porto Alegre. Observem que bem embaixo nós temos várias letras, J, F, M, A, M. Cada uma dessas letras, ela representa um mês do ano. Então, começa por J, janeiro, F, fevereiro, M, março e assim por diante. Essas letras, elas estão representadas então por colunas. Essas colunas, elas vão me indicar o quanto choveu em cada um dos meses. Então, ali à esquerda, nós temos alguns números que vão de 0 a 500 e representa ali a precipitação, ou seja, as chuvas, né, em milímetros. Então, observem que quanto mais longa for essa coluna, significa que mais quantidade de chuvas ocorreu naquele local. Quanto menor for a coluna, menos chuvas. Então aqui, se eu perguntar para vocês quais foram os meses mais chuvosos em Porto Alegre, eu vou ver aqui as colunas que estão mais longas. Então eu tenho os meses de junho, julho, agosto e setembro. São os meses mais chuvosos. O que eu consigo observar também é que Porto Alegre é uma cidade que as chuvas elas são bem distribuídas. Então chove, né, de forma bastante parelha durante todos os meses. Já aquela linha em vermelho, ela vai me representar a temperatura média daquela cidade ao longo do ano. Então observem, os pontos mais altos, eles estão justamente nos meses de janeiro, fevereiro, aí março já começa a cair e depois lá no final do ano, em outubro, novembro, dezembro, volta a subir. Então o que eu observo? Que essa é uma cidade que tem o verão nos meses de início do ano, né, janeiro, fevereiro, e lá para o final também é quando começa a esquentar novamente. Por outro lado, essa linha ela tem uma curva para baixo exatamente na metade do ano. Então, os meses mais frios na cidade de Porto Alegre é justamente nos meses de junho e julho. Analisando o climograma de Uberlândia, a gente também percebe que é uma cidade que faz mais calor no início e no final do ano. E no meio do ano também é uma época de mais frio. Então, a linha ela tem uma curvatura ali para baixo, né, nos meses de junho e julho. Analisando esse climograma, eu consigo perceber que o mês que fez mais calor a partir desses dados que nós temos foi justamente ali no mês de outubro, né, que deu um pico alcançando ali a linha dos 24,5 em média. Já em relação às chuvas, os meses menos chuvosos foram na época do frio. Então, junho, julho, agosto, aquelas colunas elas estão bem pequenas. E os meses mais chuvosos foi justamente nos meses de verão. Então, a gente tem janeiro bem chuvoso, dezembro também bastante chuvoso. Agora, analisando esse climograma de Cabaceiras, lá da Paraíba, a gente percebe uma diferença muito grande em relação aos últimos dois climogramas que nós acabamos de analisar. Percebam o seguinte, é uma cidade que chove muito pouco, então a gente tem ali nos meses de março, abril, as colunas um pouco maiores, mas em compensação, os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro praticamente não chove. Outubro e novembro nem consigo enxergar nada de coluna ali representando a chuva, né? Então é sinal de que não choveu nada. E nos meses que mais chovem, ainda assim, mal chega ali nos 50 milímetros, o que é uma quantidade muito baixa de chuva. E a temperatura, ela mais ou menos se mantém, né? Se a gente observar ali, ela varia nos meses mais frios, que também fica em junho e julho, em 25 graus, mas a temperatura média ali ela é mais alta, ali batendo nos 30 graus em média. A partir do climograma, eu consigo observar se
ele pertence a um país do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Observem o seguinte, a figura A, eu tenho a curvatura para baixo, ou seja, representando os meses mais frios na metade do ano. Então eu vejo ali que junho, julho, agosto são os meses de mais frio. Eu sei que nessa época, junho, julho, faz frio no hemisfério sul. Então aquele climograma pertence ao hemisfério sul. Já no segundo, eu tenho um climograma representando o hemisfério norte, porque eu tenho uma curvatura para cima, ou seja, representa os meses mais quentes, justamente na metade do ano. Então, ali nos meses de janeiro, fevereiro é frio, lá no final do ano também, novembro, dezembro é frio, porque a linha da temperatura ela está nos pontos mais baixos. E agora eu quero fazer um exercício com vocês de verdadeiro ou falso, analisando dois climogramas diferentes. Então, o primeiro diz o seguinte, o gráfico 1 representa uma cidade mais chuvosa do que a cidade representada no gráfico 2. Analisando ali as colunas, ainda que eu não tenha as cores, eu consigo observar que as colunas do gráfico 1 são bem mais altas do que as do gráfico 2. Então, sim, o gráfico 1 representa uma cidade mais chuvosa do que a representada no gráfico 2. O gráfico 1 apresenta grande amplitude térmica. A amplitude térmica, gente, o que é? É a diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa. Eu pego o maior número, diminuo pelo menor, e aí eu vou ver ali. Se der uma grande diferença, por exemplo, a máxima foi 30 graus e a mínima foi 10. 30 menos 10 é 20. Então, uma diferença de 20 graus é uma grande amplitude térmica. Analisando o gráfico 1, eu percebo que a temperatura ao longo do ano ela se manteve entre os 24 e os 26 graus. Então, a temperatura média ali não teve uma grande oscilação. A amplitude térmica foi ali em média 2 graus. Então, não, o gráfico 1 não apresentou grande amplitude térmica. O gráfico 2 representa uma localidade localizada no hemisfério sul. Então, eu percebo se essa resposta é verdadeira ou falsa, analisando os meses mais frios e os mais quentes. Se eu olhar ali o gráfico 2, eu vou ver que a curvatura para baixo, representando os meses mais frios, ela ocorre justamente em junho, julho, né, e agosto. Então, sim, muito provavelmente esse gráfico representa uma localidade localizada no hemisfério sul, uma vez que eu sei que no hemisfério sul, o inverno, ele ocorre entre os meses de junho e setembro. No gráfico 2, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Sim, eu consigo observar que as colunas não têm uma grande diferença entre uma e outra. Então, sim, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa parte básica do climograma. E é muito importante que vocês tenham bastante conhecimento sobre as características dos tipos de clima. Então, como é que eles se comportam, quais são os mais chuvosos, quais são os mais quentes, quais são os mais frios. Porque muitas vezes um exercício de climograma vai exigir esses conhecimentos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!